Eu conto história das quebradas do Mundaréu, lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo Plínio Marcos. A gente começa a perceber que foi feliz quando você não tem ressentimentos da vida e lembra muito mais dos momentos engraçados do que dos momentos amargos. A minha vida sempre foi alegre, porque eu era alegre, eu achava muito engraçado tudo, né? E é assim que foi. Agora, como é que eu pude largar todo o conforto que eu tinha na minha casa, na minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, largar tudo isto para ir para circo? Não é? Aquelas circo, por exemplo, a gente tinha uma puta inveja do leão, que era o único que comia todo dia, né? Mas fui. E hoje, por exemplo, eu vendo, trabalhando com grandes artistas, a gente vai chegando à conclusão que isto era um apelo vocacional, um imperioso apelo vocacional, porque eu tinha tudo para não ir a lugar nenhum. Por exemplo, eu mal sabia escrever. Eu consegui sair do terceiro ano com proteção da diretora que expulsou. Falou, você não fica mais aqui. E nunca consegui mais entrar em nenhum colégio. E outra coisa, era meio gago, né? Eu, quando ficava nervoso, eu era daqueles gagos que gaguejava, piscava o olho, batia pé, peidava, mas não falava. E até outro dia eu contei isso numa escola, aqui no Monte Serra, quando acabou, veio um gaguinho e falou assim, o senhor era gago? É. E o senhor conhece alguma escola para gago? Eu falei, conheço, mas você não precisa, que já gagueja tão bem. O simples fato de escrever já era um atrevimento, porque, como eu te falei, eu era analfabeto, era palhaço de circo. Mas quando eu voltei para Santos, depois de uma longa temporada pelo interior, em Santos teve um caso de curra dentro da cadeia, que pegaram um garoto. E esse garoto era da minha rua. E ele ficou na tocaia. Quando as pessoas iam saindo da cadeia, ele ia matando. Quando pegaram ele, ele contou a história, e a história me comoveu tanto. Eu, como a minha linguagem era de teatro, então eu escrevi a Barela. A gente começou a pegar e tirar muito pelo do Geraldo Ferraz e da Patrícia Galvão, porque o Geraldo Ferraz era a arrogância andando, né? E ele fazia, porra, como é que alguém pode escrever uma peça como esta? Assim, escrevi uma pecinha fininha e respeitadíssima. Tu escreveu um livro chamado Doramundo, ninguém leu e não gosto. Ele ficava possesso, cara. Então eles começaram a forçar. E a Patrícia fazia isso generosamente, e o Geraldo Ferraz também. Ele reunia a gente aos domingos à tarde na casa dele para ler peças. E ele leu Esperando Godot, que eu achei ele uma chatura única. Eu falei, porra, Geraldo, uma peça como essa eu escrevo 10 por dia. Vai escrever. E eu escrevi. E eu estava tão maluco naquele tempo, com o sucesso da Barela, que vendi os papéis. Para quem queria participar da peça tinha que pagar. E pagou, a porrada de cara pagou para participar da peça. E a peça foi um desastre, que eu cometi um engano. Eu dei intervalo. O pessoal saiu para mijar e não voltou. Foi o primeiro grande erro que eu cometi em teatro. E aí a Patrícia publicou nas páginas da Tribuna, de fora a fora, escrito assim, este analfabeto esperava outro milagre de circo. Mas superamos esse momento, né, também.
porque a gente superava tudo, continuamos amigos da Patrícia, porque a Patrícia, de noite, a gente encontrou ela no Bar Regina, e ela falou assim, porra, Patrícia, você ficou louca, caraca, de escrever um negócio desse de mim? Falei assim, porra, mas você precisava, porque tu estava muito folgado. Eu falei, não, tudo bem, talelé, perdoei imediatamente. E aí eles foram fazer uma peça chamada Filha do Raputini, que era uma peça cheia de flores maravilhosas, o caraco, o cenário era do Lúcio Menezes, um verdadeiro gênio, o caraco e coisa assim. Mas eles cometeram também um engano. A cola que eles usavam era marronzinha, e à meia-noite eles saíram para tomar um lanche, e a gente invadiu o teatro e jogou merda na cola deles. Pusemos um saco de merda lá dentro. Acho que o Julinho cagou naquele saco, cagamos todos no saco, botamos. No dia seguinte, quando foi começar o espetáculo, o público não podia ficar lá. Puta de um calor, Deus é justo, botou 38 graus de calor e quebrou o ar refrigerado daquele teatro. Ninguém aguentava, nem os atores conseguiam ficar lá dentro. E aí a peça deles também teve a metade. Aí eu não tinha acesso à tribuna, mas tinha num jornal chamado O Expresso, do Oduvaldo de Lima, né? Aí nós escrevemos lá um negocinho assim, a peça que tinha o cheiro dela mesma. Eu era um puta de um carataco desse tamanho! Não tinha ninguém pra me valer. Tudo bosta! Me ferraram. Podia fazer. Precisava correr. Mas os vandalistas não deixavam. Não deixavam, não. E tu? Irá reclamar com ele. Quem nasce cagado de arara não tem que chiar. Tem que aguentar como pode. E foi o que eu fiz. E toda a cunhada sabe disso. Aí tu vai dar um X. Ou tu dá ou desce pro inferno. Pintado de terra e amarelo. Hoje as pessoas estão meio acomodadas, meio tristes. Justifica para elas um pouco elas estarem trabalhando para o sistema. Então tudo isso aí é muito chato de ver. E naquele tempo não, você podia ficar desprotegido, mas havia essa solidariedade espontânea que era louca. E a minha proteção sempre era muito engraçada. Um dia eles deram assim, a tarefa minha era tirar uma pedra na cabeça do Sodré, na Praça da Sé. Eu não estava, eles votaram em mim, fazendo que eu ganhei a eleição, todo mundo vai, o Plínio vai. Mas, porra, quando eu cheguei já tinha ganho a eleição para ir atirar a pedra. Aí nós fomos, e a minha segurança era o Boldrin, que bebia que nem uma vaca, e o Renato Consorte, que bebia como um camelo que vai atravessar o deserto. Aí fomos lá, todo mundo atirou pedra, claro, eu também, e eu fui o primeiro orador quando tiramos o Sodré. Aí eu peguei, fiz o discurso que tinha a fazer, desci. Aí o Boldrin falou assim, pô, agora a gente já cumpriu a nossa parte e vamos entrar no bar. Quando entramos no bar para tomar as cachaças todas que eles queriam, o português fechou a porta e falou assim, o pau tá comendo, era a polícia batendo todo mundo. Nós fomos salvos porque eles queriam beber, senão seriam massacrados também. E aí ficou como se eu tivesse acertado a pedra na cabeça do Sodré, que o Ibrahim Suede botou na coluna dele, que o Plínio Marcos comandou o massacre ao governador Sodré. Mentira, pô, eu atirei pedra, mas não acertei, né? Eu não tinha essa pontaria toda. Deixa eu ajudar, tá? Te arrancar os olhos! Pelo amor de Deus, Deus, não! Corta logo esse miserável! Vai falar tudinho! A bicha agora fica apavorada! Então começa! Fala logo, anda! Estou sem ar! Não vem com frescura! Não vem com frescura! Verdinho, é melhor pra você contar tudo direitinho. É pro seu bem, querida! Você me perdoa, Deusa Sueli. Eu devolvo tudinho. Vocação não surge, você tem dentro de você, você não sabe que é vocação. Só que fica uma coisa imperiosa, uma vontade imperiosa.
Entende? Então você vê, por todos os grandes artistas que eu conhecia, artistas mesmo, aquela pessoal da pesada, por exemplo, o Procópio Ferreira, ele era um cara que estava com 80 anos de profissão. De repente a gente andando pelo interior encontrava ele numa biboca fazendo aquelas peças dele lá, tudo, porque ele amava aquelas coisas. Uma madrugada, a Bibi Ferreira me telefonou e falou assim: Plínio, numa noite, vai lá ver o papai, que o papai está entre a vida e a morte, vai lá, e o caraca, porque ninguém sabe que ele está no hospital, ele some, vai lá falar com ele. Aí eu fui lá, o médico não queria deixar eu entrar, mas eu peguei e falei: deixa eu ver. Ele falou: então você não força o velho, que ele está pela bola 7 mesmo. Aí eu entrei, ele estava deitado numa cama, com a cara virada para a parede. Eu me aproximei e falei assim: mestre, sou eu, Plínio Marcos. Ele foi virando a cabeça, foi sentando na cama. Porra, foi bom você vir, porque eu precisava falar com você. Eu quero que você escreva uma peça para mim, fazer no teatro, igual aquela que você escreveu sobre o Neo Rosa Pucese. Mas eu quero que você escreva sobre o Catulo da Paixão Cearense. Você conhece o Catulo da Paixão Cearense? Foi claro, aquele da lua nasce por detrás da... Esse filho da puta roubou de João Pernambuco, porque ele fazia, mas roubava. O que eu quero dele é a cabocla do Caxangá. A minha começou a cantar, contar a história. Veio a enfermeira que dava injeção para ele dormir, veio a enfermeira que trazia a comadre para ele mijar deitado, entrou um médico, entrou outro, ele foi sentando, foi se entusiasmando, foi contando história. Falei assim: olha aqui, o Catulo da Paixão Cearense era tão sem vergonha, porque ele nunca viu uma máquina de escrever e era datilógrafo do Ministério da Aviação, e contando coisas do Catulo. E depois, quando a gente olhou, já era quase meia-noite. Aí ele parou e falou assim, era isso que eu queria que você escrevesse para mim fazendo teatro. Foi deitando, fez assim para nós, a gente aplaudiu ele delirantemente. Ele foi deitando. Dias depois ele foi levado para Nova Iguaçu, que era a cidade que ele tinha como sede, e morreu. Então isto era a vocação de um artista. Até o último momento da vida dele, ele estava pensando em fazer espetáculo, e fazer teatro, e viver a arte e representar. Então, como é que você vai explicar isto? Como é que ele começou? Como é que ele foi parar no teatro? Se rebelou contra o pai dele, fugiu de casa e começou a fazer teatro. E aí fez até morrer, porque era a vocação dele. Olha aqui, eu venho de um tempo da profissão que a gente trabalhava em circo, trabalhava em esquina, trabalhava em coisa. Eu mesmo, por exemplo, observei tudo isso. Eu fiquei 20 anos sem poder trabalhar. Eu não me lembro de ter deixado de trabalhar nunca. Não podia trabalhar oficialmente, não podia trabalhar na televisão, nem em jornal, nem em cinema, nem em escola de samba, nada, tolhido. Mas trabalhava, porque eu conhecia bem a arte do ator e queria preservá-la. Então eu dizia assim, por exemplo, eu chegava na porta de um teatro e dizia: senhores, 2 vezes eu fui grande e pequeno, 2 vezes eu perdi tudo que eu tinha ganhado nos prazeres desta vida. 2 vezes fui aos pés de Deus, e Deus, na sua infinita bondade, mandou os seus anjos à terra e devolveram tudo que eu tinha perdido. Mas mulheres ligeiras, cavalos lerdos, roletas viciadas, e eis-me aqui outra vez tendo que vender meus livros. Então estava vendendo, estava o camelô misturado com o ator. E é isto que era a minha profissão, que é a minha profissão de ator. Agora, de uns anos para cá, os artistas aprendem a recorrer ao poder, ao dinheiro do governo. Então eles estão ficando viciados. Se falhar esse dinheiro do governo, acabou a possibilidade da gente trabalhar. E é evidente que a gente tem que encontrar formas de saber organizar de baixo para cima, porque os governos são transitórios. A gente não pode ficar na mão dos poderosos. Eu digo isto sempre em todos os lugares que vou. A arte na mão dos poderosos constrange mais do que as armas. Sempre, por exemplo, que nem na Barrela, o Julinho está aí, pode dizer isto, quem acompanha pode dizer isto. E no bando foi o mesmo processo. A gente disputava o campeonato do mundo. Eram pessoas que estavam completamente lesadas. Elas não tinham um espaço cultural na cidade.
Então, por exemplo, por isso que a gente foi laçando, pega esse, pega esse, pega esse, pega esse, e as pessoas iam tentar uma nova profissão, que era o teatro. Tinham, por exemplo, o Edemar, que era realmente uma inteligência fulgurante, tinha o Julinho, que era um tremendo cantor de ópera, além de um belíssimo ator, que foi lamentável, fiz tudo para levar ele para Tupi, quando eu tive um certo, ele não quis, preferiu ficar trabalhando em Santos. Então, tinha essas pessoas, mas a maioria, a base, sabia que aquilo era uma saída. Ou dava certo ou não dava certo. Então, por exemplo, o que nós temos que registrar é que, na maioria das vezes, o artista subdesenvolvido, ele é marginal de classe média, que quer ganhar status através da cultura. Então, no bando, a gente botou uma disciplina férrea, e você que era do pelotão de comando, ajudava a manter essa disciplina. O cara bebia, a gente dava porrada mesmo, não tinha condição, não é que era nazista, a gente partava do princípio. Pô, se a gente enfrentou o CCC, Comando de Caças Comunistas, não deixamos bagunçar, por que um companheiro, um colega nosso, vai beber e entrar bebo em cena? Sarava na porrada. Então fomos indo e saímos e começamos a ser apontados como um caminho para o teatro brasileiro, porque nós achamos o seguinte: se mesmo que você tenha um bom governo, que é raro, mas no caso, por exemplo, eu te conheço há muitos anos e sei que você só pode ser um secretário bom, isto não quer dizer que seja o caminho do teatro brasileiro, porque ninguém sabe quem vai entrar aqui e que política que vão fazer. E se a gente perde a condição de se organizar de baixo para cima, Marquinhos, a gente vai depender da esmola do poder. Então fica esse teatro que está aí, meio morto, meia bomba. Você fala, é bonito, mas o que que está? Está discutindo até as últimas consequências do problema do homem? Não está. Então é um teatro que não tem importância. E é isto que a gente fazia no bando. A nossa, você lembra muito bem, cada peça que a gente fazia, acordava todo mundo às 9 horas da manhã, a gente ia, todos eles que a gente falou, mulheres, homens, crianças, todos íamos para a rua distribuir filipeta, avisando que a gente estava num teatro Caveira de Burro. E a gente lotava então todas as noites. E todas as noites, depois disso tudo, tinha debate com o público. E debates que saía faísca, porque a gente não economizava nada, a gente dizia tudo que tinha que dizer. E isto foi o bando. Sua puta nojenta! Viadão. É, então vamos acertar as contas. Opa, já agora. Agora, quanto tu fez? 6 mexer. Tu não serve pra nada mesmo. Dá pras pingas, tá bom. Pra mim, não. Racha ponto? Acho. Então vai a merda, antes que eu me esqueça. Ó, só tem uma xoxota. Enche a cara toda noite que nem uma vaca, depois aguenta o repuxo. A Dilma fez 8. E você com essa dela lá com 6? Ela é ela. E tu é tu. Ai, que puta bicha bidu. A Mancha Roxa, ela resultou de uma pesquisa que eu fiz, mas eu não fui pesquisar por causa da Mancha Roxa. Nem preciso pesquisar sobre cadeia, porque eu conheço bem cadeia. O que aconteceu com a Mancha Roxa foi o seguinte: eu fui contratado para escrever na linguagem de presidiários, escolhido até pelos próprios presidiários, porque provavelmente sou o que mais fui lá, para escrever para eles, na linguagem deles, um ensinamento como se transmite o AIDS. E fui ver isso. E vi, e fui por uma questão romântica. A última cadeia que eu tive presa foi a cadeia de Santos. Eu fui até Santos para ver se ainda tinha algum conhecido lá e tal. E tinham 300 presos, 70 estavam com AIDS. E tinham sido confinados. Mas, junto aos outros que sobraram, tinha casos de AIDS. E os outros presos matavam os caras que eles desconfiavam que estavam com AIDS. Esperavam o cara dormir e pulavam em cima até matar. Isto me chocou profundamente. E depois eu fui tentar visitar o presídio de mulheres, que eu não conseguia entrar, e me contaram um caso de que uma moça estava... Era um casal de lésbicas. A moça estava com AIDS, uma delas,
e as outras queriam confinar ela, e começou aquela briga, não confina, ficar aqui com a gente e tal, e a carceragem quis entrar para pegar a moça. E a sapatona pegou uma navalha, pôs no braço da namorada e falou: se entrar alguém aqui, eu corto o braço dela e jogo sangue em vocês. E me comoveu profundamente. A partir deste momento, eu não dormia mais, menina. Ficava alucinado vendo aquelas coisas, as pessoas sendo assassinadas dentro da cela, aquela moça ensinando pra gente a luta, caminho da luta, você usar o próprio sangue como defesa. E numa bela noite me deu um desespero e escrevi a Mancha Roxa. Escrevi, começou acho que à meia-noite, às 6, 7 horas da manhã estava pronta a peça. Meu teatro, eu lamento profundamente que isso não esteja superado, porque eu devo isto aos governos que passam por aqui, todos, porque não muda nunca a história. Cadeia fica cada vez pior, prostituição cada vez pior, tudo vai ficando pior, então não muda nunca. Não sou eu que não mudo, é a história do Brasil que não muda. Eu conto histórias que eu vi com esses olhos que a terra de comer um dia, ou histórias que eu ouvi no bochicho das curriolas. Juro por essa luz que me ilumina que conto as histórias sem aumentar um ponto. Se algum talento eu tenho, porventura, é o de ver e ouvir a gente minha. Da minha vida foi quando eu trouxe o Dois Perdidos aqui em Santos. Eu trouxe Dois Perdidos em Santos, eu nunca tinha feito um sucesso ainda em Santos, assim, profissionalmente, sem contar as histórias do teatro amador, que aí era sucesso todo dia, mesmo quando fracassava, a gente considerava sucesso e achava que eram os inimigos que estavam fazendo campanha contra. Mas quando eu vim trazer os Dois Perdidos no Coliseu, pouco antes de começar o espetáculo, me apareceu um cidadão e falou assim: eu sou o capitão do exército e vim avisar para você que não vai ter espetáculo. Eu falei: por quê? Porque eu estou falando que não vai ter. Eu falei assim: e você está sozinho? Eu falei: então vai pra puta que te pariu, vai buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. O teatro é a arte do ator, porra, não é do diretor e não é do autor. Se eu quiser ler o texto do Nelson Rodrigues, eu fico lendo em casa, que eu leio melhor do que a maioria das pessoas. Mas aí, se você põe bons atores, eu vou. E eu tenho consciência de que sou um bom dramaturgo, porque eu escrevo para atores. Me lembro uma vez que saiu uma briga na Polícia Federal, que tinha uma besta de um censor que fala assim, da navalha na carne, ele estava proibindo a navalha facada, e fala assim: está aqui uma merda de palavrão, só tem palavrão, isto não é cultura, não é arte, não é nada. Eu falei: isto aí é poesia, seu idiota. Você não sabe ler texto. Sabe, não sabe? Aí começou aquela e apareceu um coronel, tal de Monte Serrato, falou: o que está havendo? Fazer essa besta aí que é censora, não sabe ler texto e quer proibir um monte de poesia. E o cara falou assim: porra, vamos ver, vamos falar com o general. Chamou o general, eu expliquei, ele não entende, não sabe ler texto. Aí o general falou: então vamos fazer o seguinte, hoje de noite nós vamos ver um ensaio, pode? Pode. E levaram a mulher do general, a mulher do coronel, os censores, as mulheres da censura e o cacete. E eles continuavam lendo e dizendo que aquilo era um amontoado de palavrão. E as moças também. Só que quando a Rutiné entrou fazendo aquele monólogo, e ele falou da puta da mulher dele, falou da puta da filha dele, as velhas todas choraram. E aí eu cutuquei o general e falei: tá vendo? Tá, por quê? Porque a Rutinéia enfiou a sensibilidade dela no meio, porra. Então aquilo que eram frases virou, evidentemente, um poema. A minha peça era boa porque dava para aquela artista sensível usar toda a dimensão do talento dela para transformar aquilo em poesia.
e quando acabou o general falou para mim, você quer que eu mande esses censores embora ou quer que eu dê um depoimento de próprio punho dizendo que isso aí é uma obra de arte? Eu falei assim, eu quero o depoimento de próprio punho, porque para cada idiota desse que você mandar embora, você arruma mais 10. E o seu documento de próprio punho, nós vamos lutar pela liberação. E foi com isso que a Tônia Carreiro foi ao ministro e liberou a peça. Então, esta que é a coisa. É quem é o artista do teatro, é o ator. Fecha o bico! Eu não pensei que tu... Me dá em casa! Me dá em casa, porra! Eu vou acabar com você, Paco. Mas eu te dou uma chance. Tu prefere um tiro nos fornos ou um beliscão? Só que esse beliscão vai ser usado com alicate. Enquanto eu aperto, tu vai ter que tocar gaita. Anda! Escolhe logo! Ô, Tônia, faz isso comigo não, cara. Eu juro que eu não tinha espaço saco. Eu me arranco daqui, cara. Cala a boca, tu me dá nojo, porra! Se acabou. Se apagou, malandro. Foi pras picas. Agora? Por que tu não quer agora, Paco? Fala! Eu tô morrendo de dar risada. Eu sou mau. Muito mau. Eu sou Tonho. Maluco perigoso. Malpacas! Era Verde que te quero verde. Era uma homenagem Tinha um coronel do Exército, que ele, quando encontrava a Tônia Carreiro, que a Tônia Carreiro tem, parece que 602 medalhas, estrelas, o caramba. E ele fala assim, vou pegar esse moleque e vou arrebentar ele de porrada. Ele era um guarda-roupa, Boris. E eu, miúdo, com fome, né, aquela coisa toda. Então, já que ele vai me bater mesmo, então eu vou escrever uma peça. Escrevi uma peça que ele era chamar-se Verde que quero verde. Era a história de um coronel da censura, coronel Campelo, que quando ia ler minhas peças, ele esquecia as palavras e só falava palavrão. E aí escrevi a peça, que era gozada. Era o coronel estava na sala dele, lendo, de repente batia na porta, ele puxava uma metralhadora de dentro da gaveta e falava assim, avança a senha, avança a senha, avança a senha. Ninguém reclamava, ele metralhava a porta, caía um macaquinho. Ele falou, pumba, matei o surdinho. Preso você foi? Você Fui, dessa vez, inclusive, né? Porque aí nós fizemos um grupo que era tudo maluco, era o Renato Consorte, Rolando Boldrin, o Paquinho, e corríamos, por exemplo, primeira noite que nós fomos lançar a peça, arrumamos uma roupa de pelúcia para o Renato Consorte, e invadimos os teatros. Invadimos o teatro da Maria de la Costa, que a Fernanda Montenegro estava fazendo uma peça lá chamada Do Princípio ao Fim, Homem do Princípio ao Fim. Invadimos e fizemos a nossa de 15 minutos. Era um auê, uma loucura, o povo rolava no chão, nunca vi nada tão engraçado. Aí rolavam, riram. No segundo dia eles cercaram São Paulo, nós fizemos num festival de teatro amador que estava tendo em Santo André. No terceiro dia eles cercaram São Paulo, deixaram o Teatro da Maria de la Costa e cercaram Santo André. Aí atacamos outra vez o Teatro da Fernanda. E eu não era de me esquentar, eu achava muito engraçado. Uma vez foi a Marinha me prender em casa. Bateram na porta, meus filhos eram pequenos, a mãe deles, a Valderez de Barros, tinha ido gravar, e eu estava lá com os dois, não tinha nem a minha filha ainda. Entra a Marinha em peso, de metralhadora, e o cacete, aquelas coisas, capacete, parecia uma guerra. Meus filhos acharam do cacete. Porra, pai, olha eles aí, teus amigos têm arma. Aí os caras falaram, tá preso, caralho, põe algema, leva embora. Me meteram dentro de um jipe, eu falei assim pro cara, mas onde está o submarino? No lago da aclimação, que eu morava perto do lago, o cara falou assim, porra, não começa a gozar, que isso aqui não é gozação, vambora. Levaram lá, cheguei lá, me algemaram e me deixaram parado lá numa porta, algemado assim no banco. Aí passou um tempo, veio o cara e falou assim, cadê os documentos? Eu não trouxe, não deu tempo para pegar. Falei, então não pode entrar. Porra, me soltaram, eu fui embora.
Passou meia hora, aparece eles. Por que você fugiu? Eu não fugi, o cara não deixou entrar. Então vamos lá. Aí já tinha avacalhado a guerra, né? Aí eu cheguei lá, o cara falou assim, vamos lá, nome. Falei, Plínio Marcos de Barros. Ele falou pro marinheiro, escreva. O cara, tum, 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 tum. Eu falei assim, comandante, eu acho que nós vamos pegar a prisão perpétua. Eu falei, por quê? Porque, pô, o senhor só perguntou o nome, ele tá demorando pra cacete pra escrever. Quando eu começar a confessar, a gente não sai mais daqui. Aí o cara falou assim pro marinheiro, só escreva quando eu mandar. Aí o cara falou assim, onde você estava escondido? Eu falei assim, desde 64 que nós estamos te procurando. Onde você estava escondido? Eu falei, na novela do Canal 4. Eu falei assim, e como é que eu não vi? Eu falei assim, o defeito não é meu, que eu me esforcei pra caraca pra aparecer. Deve ser do seu serviço secreto, que não... O cara falou assim, porra, mas é verdade? Você trabalhava lá. Porra, a gente não viu, caramba. E por que você não se apresentou? Eu falei, não sabia que vocês estavam me chamando. Ué, não sabia? Mas nós publicamos no jornal, que era para você se apresentar, você, o Frei da Flávio, o Corvo, assim, mas você publicaram na Tribuna, e eu não leio a Tribuna, eu moro em São Paulo. E como é que você sabe que saiu? Eu falei assim, minha mãe que mora em Santos leu. E por que você não se apresentou? Eu falei assim, porra, porque a tarefa de vocês que são polícia é prender, a minha sou bandida é fugir, porra. Era proibido em tudo, tive que voltar depois de velha jogar bola num time chamado Sentimento, que jogava bola na cidade do interior, que era o Tobias, o goleiro, o Estevão e o Juninho eram os beques, era o Gercinho, o Eli Carlos, eu, esse Vadão, que agora é treinador, era o meu reserva, o Piau era meu reserva, ele era um ponto esquerda de respeito. E me defendia com isso, onde chegava nas cidades. Um dia eu fui em Cafelândia, eu fui entrar em campo, todo mundo ficava fora do campo, e eles falaram assim, agora, Tobias, o gato, o grande goleiro do Corinthians. Aplaudido, cara, aqui eu era ponto esquerda, era o último a entrar. Quando fui entrar, uma nega que valia por 20 caixas de som, assim, o cara falou assim, agora com vocês, o galã jogador, Plínio Marcos da TV Tupi. Aí a negona gritou de lá, todo mundo ouviu, o estadinho inteiro ouviu, assim, porra, com essa cara não pode ser galã, e com essa barriga não pode jogar bola. Pô, todo mundo riu, foi uma desgraça total. Aí eu pegava a bola, todo mundo falava, vai galã. Porra nenhuma! Então vai embora! Daqui você não sai! Me deixa eu ir, Zé! Me deixa eu ir! Eu não sou mais a tua mulher! Porco! Nojento! Bruto, covarde! Não vai embora! Você não foi nunca convidado para escrever uma novela para televisão? Foi proibida, logo foi proibida. Mas isso em que época? Na época do Dois Perdidos, o Cassiano me convidou para escrever uma coisa, aí a censura proibiu. O Edmundo Monteiro foi a Brasília falar com os caras, eles falaram assim, não insistam nesse moleque, porque ele... E tem uma lista aqui das pessoas que ele ia matar. Tinha o Edmundo Monteiro na lista. Depois tinha você, tinha o Frias. Você ia matar? Todos. Mas seria uma honra ser assassinado por você. Aí quando chegou, o Edmundo chegou em São Paulo, falou assim, ele vai me matar, não sei o quê. Aí foi falando, que é isso, doutor? O Marcos não bata ninguém, pô, ele é de tirar sarro, de dar risada. Aí me chamaram lá para conversar, falaram assim, você ia me matar, meu filho? Eu falei, eu não, porra, por que eu ia matar o senhor? Aí ele falou assim, então acho bom você entrar numa novela, porque se você fizer sucesso, porque eles não dão um ponto sem nó, né? Se você fizer sucesso, aí eles não podem sumir. Fica protegido. Você fica protegido. Aí pegaram, tiraram o Juca de Oliveira de uma novela que ia começar, chamada Beto Rockefeller, e me puseram fazendo o papel dele, que era o Vitório, que era o Luiz Gustavo e eu. E,
Sorte. Sim. O Zembisco falava telefone, nós fizemos uma novela, são coisas da televisão, né? São capazes de tudo, e me botaram de Garilu Martinelli de mocinha, e botaram o Zembisco de meu coadjuvante. Puta, mas ele não se conformava, ele fazia assim, porra, você é uma merda de ator, é o galã, e eu, porra, Zembisco, porra, 60 anos de profissão, porra, coadjuvante, vamos trocar as falas. Eu falo, porra, como vou trocar falas, Zembisco? Bom, a novela foi uma bosta mesmo, e ele culpava eu e a Marilu, falou, por causa de você. Só que eu fui imediatamente contratado pela Globo, e ele ficou desempregado. Toda noite ele telefonava e falava assim, porra, tu não me arruma um lugar lá, eu estou desempregado por tua causa, tu é uma merda como ator, e está trabalhando, e eu não. Assim, porra, Zembisco, eu não tenho prestígio na Globo, porra. Katsu, vamos fazer uma armação? Amanhã eu vou estar lá às 10 horas. Tu finge que vai me procurar, as pessoas te veem e lembram de você, pô, aqui do Brasil ninguém chama ninguém. Tu tem que estar aparecendo. Então eu vou, mas chegar lá às 10 horas, hein? Que eu não quero lá ficar sozinho naquele... Mas não tinha teto no avião, o avião chegou lá meio-dia. Aí chegou, foi, putz, Zembisco vai me comer a alma. Cheguei lá e falei assim, cadê o Zembisco? Você gira o Zembisco? Ele está na sala dele. Eu falei, como sala dele? Ele tem sala? Tem, é aquela ali. Eu olhei, estava lá, departamento de teleteatro, Zembisco. Porra, progrediu, filho da puta. Meti a mão na porta, ele estava em reunião já, porque da televisão reunião é foda. Ô Plínio, querida, eu estou em reunião, depois eu mando te chamar. Fechei a porta, saí, fiquei esperando. Lá pelas 3 da tarde me aparece um mensageiro, fala assim, o senhor Zembisco quer falar com o senhor. Fui lá, entrei e falei, porra, Zembisco, deu certo, a tua ideia foi fantástica, puta merda, porque a gente não pensou, estava aí parado, o Daniel Filho passou, falei, porra, aí o cara que a gente precisamos de um diretor para teleteatro, vai ser você vai... Ele falou, porra, parabéns, então deu tudo certo. Só que teve um detalhe, olha a ironia do destino, a primeira tarefa minha é mandar você e o Nastisian embora. Eu falei, porra, Zembisco. Eu falei, e não me peça solidariedade, hein, que lá fora tá uma merda. É um puta de um jogo sujo. Um puta de um jogo porco, nojento. Uma merda. Mas pra que tu quer saber dessa merda toda da puta da minha vida? Sei como é. Na bosta do teu jornal eu tô fazendo e acontecendo. Quero o perigosão, matador de tira, fudido. Tu e os outros filhos da puta como tu prepararam presunto pros ratos matarem a gente. Quero que se foda. Já não vou mais lugar nenhum com a porra dessa merda. Aqui no ombro é que a dor é de lascar. Puta que pariu. Vai, paga. Já queimei fumo pra caralho. Mas não adianta. A dor é tanta que corta a uma. Só sinto sede. Meus olhos estão ardendo. Eu tô me acabando. Loguinho vou falar com Deus. Diabo. Essas coisas existem? Quer que se foda? Eu tô fudido. Como sempre. Eu dizia coisas assim, a arte é uma magia, você aprende, mas ninguém te ensina. Então você tem que conviver, e é isso que é o aprendizado. Quando você vai... Eu aprendi muito com a Cacilda Becker, mas ela nunca parou para me ensinar. Muito pelo contrário, a gente acha que quando a pessoa se mete muito a ensinar, ela inibe, não é? Então vamos fazendo que aparece. E é isso que a gente tem feito. Agora, quando a gente vai, por exemplo, eu andei aqui recentemente pelas escolas, pelo morro, aliás, que você que proporcionou isto, eu não falava para as pessoas estudarem, muito pelo contrário, eu falava que a escola é uma bosta e que eles têm que fazer algum movimento sadio para acabar com o cursinho, porque o cursinho é realmente o cancro dos cancros do ensino.
e que as pessoas têm medo de falar porque o cursinho está na mão do poder. Mas a molecada de segundo grau tinha que se movimentar, não para conseguir carteirinha para entrar com meia no ensino, mas tinham que fazer movimento para poder entrar na faculdade direto, que não tem cabimento você estudar 9, 10 anos seguidos para depois ter que fazer um vestibular. Um vestibular que é para selecionar mesmo. Você vai, por exemplo, eu fui recentemente na Politécnica, tem 6 mil alunos, tem 2 negros. Fui na medicina, por exemplo, não tem um negro sequer. Tudo é podado pela porra do cursinho. O poder econômico atua aí. E isto é uma censura violenta. E o ensino vai ficando cada vez pior, cada vez mais burro, cada vez os professores vão perdendo o estímulo, a molecada vai perdendo o estímulo e cai no cursinho, que a primeira aula do cursinho é isto, é um cretino do sistema dizendo assim, escuta aqui, são 6 mil alunos para 2 mil vagas, quem folgar não entra, e é isso. Então, por essas coisas é que a gente tem que pegar e denunciar, depois aprender, as pessoas aprendem sozinhas, elas vão usar a sua inteligência desde que elas sintam que tem um apelo forte, que tem uma coisa, que tem uma chegada. Então eles não precisam que a gente vá ensinar coisa nenhuma para eles. Aliás, eu sempre falei isso para o Léo Lama e para o Kiko, que foi teu ator, e quando ele queria ser ator, e para a Ninha eu falo isto, e falo isso para o Tiago, filho da Vera, falo para a Vera, assim, vocês não têm absolutamente que respeitar quem está na frente, passa com o trator. Porque se você vai seguir a cultura que está, você não quebra as estruturas, porra.
E eu sempre digo nesse livro, Na Balada de um Palhaço, que se você tem vocação, você não distingue o fracasso do sucesso. Você trabalha no seu ofício. E disse agora, nessas dias que eu andei representando aqui em Santos, essa palestra chamada Vocação, o homem que tem vocação, ele não se perde nunca, jamais ele se perde, porque ele não se gratifica pelo dinheiro, ele se gratifica na verdade pelo prazer de trabalhar. Muitas vezes eu corria o Gigeto, vendendo livro nas mesas, depois você estava lá no fundo e comia. E tinha cara que ficava puto da vida, que fazia, porra, a gente paga você, compra o livro de você para te ajudar e tu vai comer no Gigeto. Mas houve um engano, eu vendi o livro para te ajudar, sua besta. Eu fui uma pessoa muito mística, eu sou de uma família muito mística. Minha avó, Lucila, mãe do meu pai, ela era uma grande, digamos, feiticeira. Ela, por exemplo, benzia as pessoas, curava as pessoas benzendo, fazia um xarope que era pau e bola, curava tuberculose de agrião, enterrava no dia certo. O grande médio brasileiro, o maior de todos os tempos, o Mirabelli, quando ele morou em Santos, ele era muito perseguido, porque naquele tempo se perseguia tudo que era alternativo, e o Mirabelli foi muito protegido pelo meu avô, essas coisas todas, e vem daí o meu lado místico. E quando eu trabalhei em circo, eu convivi com ciganos, foi com uma cigana velha, a dona Ricardina, que eu aprendi a ler tarô, e com o marido dela eu aprendi a magnetizar. Então eu tive sempre isto, e estava buscando, e como estava buscando, conheci a Madame Blavatsky, que é uma figura realmente notável, uma figura maravilhosa e subversiva integral. Ela enchia o saco dos ingleses, mostrando que os ingleses queriam invadir a Índia, mudando a cultura deles lá, através dos missionários. Isso tudo irritava e fez com que ela fosse várias vezes perseguida e tentaram assassiná-la. Mas eu já tinha escrito antes o Jesus Homem, tinha escrito antes a Balbina de Ansan, e estou escrevendo, não acabei ainda por preguiça, a vida do Rasputin. E Deus vos proteja dos mestres, dos guias e de todos. Vão com as suas vossas pernas mesmo, que vocês chegam lá. Um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas, jamais será um povo livre. Quando a magia de samba levanta a poeira, é Plínio Marcos Narciso Nobre, a pioneira. Alô, nação X-Noviana! Quebra, quebra, quebra tudo, X-9! Canta, meu povo! Quem viveu nas quebradas do Mundaréu, Saltimbanco e Menestrel, filho dessa terra de grande valor, salve o poeta, o palhaço e o ator, surgiu Barrela revelando esse tour. Bendito é o sonho, maldita censura, trabalha na carne, na literatura, grita dando voz aos excluídos, chora o pranto dos anjos caídos, dores perdidos tão reais. Bendito é o sonho, maldita censura, trabalha na carne, na literatura, grita dando voz aos excluídos, chora o pranto dos anjos caídos, dores perdidos tão reais. Olha a arte, olha a carreira rouba a cena, mato na televisão, fazendo a reportagem de um tempo mau, cronista brilhante, escreveu no jornal. Cabelo, sua obra ganhou
A minha escola fez enredo nesse carnaval. Foi a magia do samba, levanta a poeira, é tiro mato, tá se toda primeira. Foi a magia do samba, levanta a poeira, é tiro mato, tá se toda a pioneira. Quem viveu, quebra tudo, simbora, minha escola. Filho dessa terra, de grande valor, salve o poeta, o palhaço, o ator. Surgiu uma ela revelando esse dor. Bendito é o sonho, maldita censura, a vaga na carne, na literatura. Grita tanto para os esquecidos, choro pra todos os caídos. Dois bem-vindos tão reais. Bendito é o sonho, maldita censura, trabalha na carne, na literatura. Grita tanto para os esquecidos, choro pra todos os caídos. Dois bem-vindos tão reais. A arte, conhece o dia de arena, rola cena, marco na televisão, fazendo a reportagem de um tempo mal. Brilhante, ele foi Cabelo, sua obra ganhou do mundo da reverência e o talento marginal. A escola fez enredo nesse carnaval. Cabelo, sua obra ganhou do mundo da reverência e o talento marginal. A minha escola fez enredo nesse carnaval. Magia, magia do samba, levanta a poeira, é tiro mato, canto toda primeira. Foi a magia do samba, levanta a poeira, é tiro mato, canto toda a pioneira. Pode aplaudir! A arte é uma magia. A gente aprende, mas ninguém ensina. Obrigado, Filho Mar. Filho dessa terra de grande valor, salve o poeta, o palhaço, o ator. Surgiu Barrela revelando esse dor. Bendito é o vamos lá, maldita censura, trabalha na carne, na literatura. Grita tanto para os esquecidos, choro pra todos entra tudo material. Vamos lá, Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço o silêncio de um minuto. O Bexiga está de luto. O apito de pato na água emudeceu. Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço o silêncio de um minuto. O Bexiga está de luto. O apito de pato na água